A amelogênese é o processo de formação do esmalte. O esmalte ele é uma estrutura acelular, de origem epitelial, não renovável. Ele é um material friável e translúcido, ou seja, ele tem uma natureza cristalina. Portanto, quem determina a cor do dente é a dentina. Ele tem até 2,5 milímetros de espessura, apresenta alta dureza. A célula formadora do esmalte é o ameloblasto, que é uma célula terminalmente diferenciada. O que quer dizer que é uma célula terminalmente diferenciada? Que quando acabar toda a formação do esmalte e o dente erupcionar, os ameloblastos vão sofrer apoptose e não vão regenerar novamente a estrutura do esmalte. Portanto, o ameloblasto ele é uma célula terminalmente diferenciada. Ele surge apenas para a formação do esmalte, na formação embrionária primária. A amelogênese ela é dividida em 5 fases, certo? A primeira fase é a fase morfogenética, que se inicia lá na fase de campânula da odontogênese, onde nós temos que o epitélio interno do órgão do esmalte vai começar a determinar a forma da futura coroa. As células elas ainda estão cúbicas com o núcleo centralizado e vão interromper as mitoses no terço cervical nas cúspides. A segunda fase é a fase de diferenciação, onde as células vão sofrer inversão de polaridade, elas vão passar de cúbicas a cilíndricas, tornando-se pré-ameloblastos. Quando o núcleo ele sofreu essa inversão de polaridade, isso vai fazer com que a lâmina basal sofra degradação através dessas enzimas lisossomais. Na fase de diferenciação, surgem duas estruturas, que é o complexo juncional, o citoesqueleto e o aparato proteico nos ameloblastos. A função do complexo juncional nada mais é do que esse controle de entrada e saída de substâncias na célula. O esmalte, ele é o tecido mais mineralizado do nosso corpo humano, onde ele contém 97% de sua composição de materiais minerais, que é a hidroxiapatita, apenas 2% de água e 1% de material orgânico, que nós temos as proteínas. A principal proteína do esmalte são as amelogeninas, e as outras são não amelogeninas, que é a tufelina, enamelina e amelina. A fase secretora é a terceira fase da amelogênese, onde o esmalte ele vai começar a se mineralizar de 15 a 30% de sua mineralização total, que é 97%. Então, tudo vai começar através de uma produção de uma matriz orgânica pelos retículos endoplasmáticos rugosos, que vão ser transferidos e secretados, então, pelo complexo de Golgi. Então, essa matriz orgânica produzida vai ser liberada sobre a dentina do manto. E ela vai sofrer a mineralização dela, influenciada através dos cristais de fosfato de cálcio, certo? Então, essa daqui é a fase secretora. Inicialmente, então, os ameloblastos, na fase secretora, vão começar a secretar, então, o esmalte. E a primeira matriz de esmalte a ser produzida é o esmalte aprismático. E vai ser formado, portanto, a junção entre a dentina do manto e o esmalte aprismático. O esmalte ele só vai começar a ser formado quando iniciar a secreção de dentina do manto, onde os pré-ameloblastos vão se diferenciar em ameloblastos. Aí vai iniciar, então, a produção de esmalte. Então, se inicia com a produção de esmalte aprismático e depois os ameloblastos, na sua porção secretora, vão se transformar em processo de Tomes. O processo de Tomes são essas estruturas parecidas com triângulos, né, que ele tem algumas pontas e uma face côncava.
O processo de Thomes, a função dele é comandar e orientar o esmalte em formação. Ele produz 2 tipos de esmalte. É o esmalte prismático, que é dividido na parte mineral e na parte interprismática, que é a parte de matriz do esmalte. Então, o processo de Thomes, na sua parte reta, é onde a gente encontra os prismas, onde vai ser secretado cristais minerais. E na sua parte côncava, a gente tem o esmalte interprismático, que ele forma a matriz de esmalte, e a função dele é dar essa permeabilidade ao esmalte. Nele, então, a gente encontra as proteínas do esmalte. A função dessas proteínas é permitir a recepção mineral do meio ambiente e também determinar a direção do crescimento do cristal, que é o esmalte, certo? Então, na fase de secreção, ele vai ser 15 a 30% mineral e onde desenvolve-se o processo de Thomes, onde nós temos o esmalte prismático. Então, de forma geral, a gente tem primeiro a fase morfogenética com as células cúbicas, depois a fase de diferenciação, onde ocorreu a inversão de polaridade e a degradação aqui da lâmina basal. E aí surge, então, a fase secretora, onde vai surgir os processos de Thomes com o esmalte prismático, a porção prismática e interprismática, né? Mineral e matriz de esmalte. Depois vai vir a fase de maturação. Na fase de maturação já assumiram, então, o processo de Thomes. E as células, então, elas vão diminuir o seu volume e diminuir o número de organelas. 25% dos ameloblastos vão morrer nessa fase. E depois vai iniciar um processo cíclico de maturação do esmalte. Essa fase de maturação é a fase mais longa da amelogênese, onde ele vai completar toda a sua mineralização que ainda faltava da fase secretora. Então, nessa fase ele vai se encontrar 97% mineralizado, o esmalte. Então, ele tem um processo cíclico de mineralização, né, que a gente chama de modulação ameloblástica. Então, os ameloblastos, eles vão sendo modulados em 2 tipos de terminações. É um processo cíclico, que ocorre em ciclos de modulação com alternância de 8 horas entre as 2 morfologias, que são de terminação lisa e morfologia de terminação rugosa. Qual que é a diferença entre a lisa e a rugosa? E o que acontece nesse processo cíclico? Então, a gente, durante o processo cíclico, está tentando mineralizar o esmalte no restante de mineral que ainda estava faltando, porque ele é o tecido mais mineralizado do corpo humano, com 97% de mineral. Então, a parte lisa, ela retira toda a água e todas as proteínas. Depois, a terminação rugosa, ela bombeia íons cálcio e fosfato. Então, ele retira a matriz e acrescenta mineral. Retira a matriz e acrescenta mineral. É um processo cíclico de 8 em 8 horas. E 25% dos ameloblastos vão morrer nessa fase. Então, na fase de maturação, 50% dos ameloblastos vão morrer. Aqui, então, a gente encontra a dentina do manto, a junção amelodentinária. Aqui nós temos a primeira matriz de esmalte a ser secretada, que é o esmalte aprismático. Nessa região aqui produzida pelo processo de Thomes, que é o esmalte prismático dividido em parte prismática e mineralizada e interprismática, que é a matriz de esmalte que dá permeabilidade ao esmalte. E, por fim, o esmalte aprismático novamente. Na fase de maturação, após o primeiro ciclo de modulação,
vai surgir então a lâmina basal novamente. A lâmina basal que foi degradada lá na fase de diferenciação, ela vai surgir após o primeiro ciclo de modulação. A função dessa lâmina basal é dar adesão dos ameloblastos ao esmalte e também regular o trânsito de material para o esmalte. E por fim, a fase de proteção, que é a última fase, que as células vão voltar a ser cúbicas com a membrana basal, assim como a primeira fase, que é a morfogenética. Então, é assim o ciclo de vida do ameloblasto. Então, a função na fase de proteção é proteção do esmalte até a erupção dentária. Após a erupção dentária, vai sumir e os ameloblastos, então, vão morrer porque eles são células terminalmente diferenciadas. Agora vamos dar uma olhada nas estruturas do esmalte. Aqui nós temos o prisma. Os prismas são as unidades formadoras do esmalte. As lamelas, que são áreas hipomineralizadas que atingem até a superfície do dente. As estrias de Retsus, que são esses tracinhos transversais aos prismas, que são períodos de repouso dos ameloblastos, e que formam as periquimáceas, que são algumas estriações que a gente consegue observar na face vestibular dos dentes incisivos. Nós temos os tufos, que são áreas hipomineralizadas que não atingem a superfície, então a lamela atinge a superfície e o tufo não atinge. Às vezes, o prisma ele pode ocorrer alguma mudança na sua direção, formando o esmalte nodoso, que é como se fosse um cabelinho cacheado. Os fusos são os processos odontoblásticos, que é a unidade formadora da dentina, né? Que vão chegar invadindo até o esmalte, que ficam aqui na junção amelodentinária.